Você já repetiu de ano na escola? Ou você conhece alguém que já repetiu de ano, uma pessoa próxima? Irmão, irmã, amigos, um primo, prima? Você sabe que é uma realidade bem comum, né? Mas por que isso é tão comum no Brasil? Será que isso significa alguma coisa sobre a educação brasileira? E ainda, será que isso serve para alguma coisa? Será que reprovar de alguma maneira ajuda os alunos, melhora o ensino, garante que eles aprendam? Vamos falar um pouco sobre reprovação hoje. E para isso, a gente vai se basear no texto Etnografia na Sala de Aula, da pesquisadora da UFRG, Maria de Lourdes Sá Earp, que fez uma pesquisa extensiva sobre a repetência nas escolas. É bem interessante a maneira que o texto se estrutura. Então, o texto é motivado porque a Maria de Lourdes é professora de matemática em cursos de pedagogia de ensino superior e ela notava que no ensino superior muitos alunos tinham muita dificuldade em matemática e não sabiam coisas da base, coisas básicas, chegavam sem saber. E ela ficava, nossa, como esses alunos vão ensinar se nem eles mesmos gostam ou nem eles mesmos sabem? Ela começou a se questionar o que tem de errado com a educação básica da matemática que faz com que tantos alunos reprovem, com que tantos alunos não saibam. Então ela faz uma pesquisa de campo em escolas públicas no Rio de Janeiro e desenvolve assim algumas teses sobre como é o funcionamento de uma escola, como é o funcionamento de uma sala de aula e como esse funcionamento da sala de aula mostra o que mais tarde vão virar as repetências, vão virar as reprovações, vão virar o fracasso escolar e o não aprendizado de determinadas partes da matéria. Esse texto foi publicado em 2008. Então, ela começa a pensar no panorama dos anos 90. Então, nos anos 90, na década de 90, 97% das crianças entre 5 e 14 anos estavam na escola. Um grande combate ao analfabetismo, mas com um porém. Apenas 65% dessas crianças conseguia completar o ensino fundamental. E pensando nessas que evadiam, né, as crianças que saíam da escola, elas ficavam por volta de 8 anos na escola. E aqui é importante fazer uma distinção entre o que é um ano na escola e um ano escolar. Porque elas ficavam 8 anos na escola, mas às vezes só cursavam algumas séries. E por que isso? Por causa da repetência. A coisa é tão comum que nos anos 2000, na década de 2000, 1 a cada 5 alunos brasileiros era repetente. Como o texto é um pouco antigo, eu fui pesquisar, no censo de 2023, 1 a cada 10 alunos brasileiros é repetente. E aqui, os indicadores como os resultados do Enem, os resultados do SAEB, ou resultados de provas internacionais como o PISA, mostram que o Brasil não está dando educação de qualidade para os alunos brasileiros. E fica a questão, será que a reprovação realmente garante o acesso àquele aprendizado que o aluno não teve? Será que é a reprovação que faz isso? Tá bom, mas e nos outros países? Como funciona? Só o Brasil é assim? Tem outros países com uma situação parecida? Então, nem todos os países têm a repetência como um recurso pedagógico. Então, países como Finlândia, Reino Unido, Noruega, Japão não têm a repetência como um recurso pedagógico. Mas outros países têm, por exemplo, Alemanha, Argentina, China, Cuba, Coreia do Sul, Itália, França, Portugal, Esses também adotam a reprovação, mas com porcentagens muito menores que as porcentagens do Brasil. Um exemplo para ilustrar, Cuba, na pesquisa, ou seja, lá nos anos 2000, tinha um índice só de 4%, comparado ao Brasil, que naquele momento tinha 20%, 20,6%.
A pergunta que fica é: por que a repetência é tão grande aqui no Brasil? Enfim, a repetência é natural aqui. Tem uma naturalização da repetência. Repetir um aluno de ano é visto como uma maneira do professor ensinar. Então, a repetência é usada como recurso pedagógico na educação brasileira. Para entender esse funcionamento melhor, só indo para a escola, só vendo o dia a dia numa sala de aula. Então é isso que a professora Maria de Lourdes faz. Ela pega o caderninho dela e vai passar 2 anos acompanhando escolas públicas lá no Rio de Janeiro. E aqui é importante falar, o texto se chama Etnografia na Sala de Aula, porque etnografia é um método, né, que ela pegou lá da antropologia para fazer essa pesquisa de campo. Então, ela observou aulas de reforço, observou a sala dos professores, fez parte de conselhos de classe, conversou com alunos, com professores, com funcionários, com a galera da coordenação. Durante aqueles 2 anos, ela fez parte da escola e com isso ela conseguiu entender como aquilo realmente funcionava. O que ela teorizou a partir dessas observações foi: tem uma estrutura que rege a sala de aula. É uma estrutura de divisão entre um centro e uma periferia da sala de aula. O que define a posição de um aluno, seja no centro, seja na periferia da sala de aula, é o foco, a visão, a atenção que o professor dá àquele aluno. Ou seja, os alunos do centro recebem a atenção do professor, enquanto os alunos da periferia não recebem. As perguntas dos alunos do centro são respondidas e as perguntas dos alunos da periferia muitas vezes são ignoradas. E aqui ela traz até um depoimento falando de um professor que estava resolvendo um cálculo na lousa e tirando o MDC do número. Uma aluna levanta a mão e pergunta: ué, professor, mas 2 é primo? O professor nem se dá o trabalho de responder, nem vira para responder, nem olha na cara da aluna. Simplesmente ignora essa pergunta, como se aquilo fosse fazer ele perder o tempo dele. Já pensou? Uma pergunta dessa? Eu não vou nem gastar o meu tempo para responder. Se eu ficar perdendo tempo com isso, vai atrapalhar os outros alunos. E quem são esses outros alunos? Os alunos do centro da sala de aula. Os alunos do centro participam mais das aulas, respondem as perguntas em voz alta, são conhecidos pelo nome. E o professor chama eles pelo nome para responder as perguntas. Enquanto isso, os alunos da periferia da sala de aula muitas vezes fazem outras coisas. Então, eles dormem, eles desenham no caderno, conversam baixinho, fazem coisas de outras matérias. E muitas vezes o professor não parece nem se importar, contanto que o aluno não atrapalhe os outros que estão prestando atenção. Isso parece muito natural para a gente, isso é uma estrutura que nós estamos acostumados. Eu vou ler um relato que ela colocou no texto. Era uma aula da 4ª série. Observei que Vitor foi um dos que responderam a todas as perguntas da professora, além de Márcia, uma menina de óculos. Notei que a aula foi dirigida para esses 2 alunos, que acompanhavam os cálculos que a professora perguntava e fazia no quadro. Os demais foram ignorados pela professora. Ao longo da aula, percebi que tais alunos passaram a conversar em voz baixa com os colegas, alguns desenhando no caderno, outros brincando. Observei que Luiz, sentado ao meu lado, abriu o caderno em outra matéria e ficou lendo e escrevendo. Observei que durante a aula, vários outros alunos continuavam a fazer coisas como desenhar, olhar outras matérias. A professora parecia não ver. Nesse caso, fica bem claro que quando tem um centro, quando tem alunos que são exclusivamente focados pelo professor, todos os outros não se sentem parte daquela sala de aula, não se sentem parte daquela aula. Nesse momento, ela traz uma temática muito importante. Ela compreende que desigualdades sociais exteriores ao ambiente escolar podem se transformar em desigualdades escolares, isso ela reconhece. Mas dentro do estudo sobre que alunos pertenciam a essa categoria do centro e que alunos pertenciam à periferia da sala de aula, ela não notou um padrão. Então, fatores como
cor, gênero, raça, etnia, condição financeira não condicionavam se um aluno fazia parte do centro ou se fazia parte da periferia de uma sala de aula. Isso, então, revela que a estrutura da sala de aula é própria. Uma estrutura de divisão entre centro e periferia dos alunos é própria da sala de aula. E nisso, ela divide em 3 tipos as estruturas da sala de aula, sendo o primeiro, centro e periferia. Então, uma aula dividida entre poucos alunos fazem parte do centro e os demais fazem parte da periferia. Ou seja, apenas alguns alunos são realmente focados pelo professor. O segundo tipo é uma aula só de centro, ou seja, todos os alunos presentes são focados pelo professor. E aqui é interessante essa causalidade. Não é que os alunos são focados no conteúdo, os alunos são focados na escola. Não é isso. Os alunos são focados pelo professor. Não é uma característica inerente deles. É um foco do professor sobre o aluno. É um professor que chama o aluno a participar da aula. E o terceiro tipo, que é uma aula só de periferia. No caso, não há nenhum aluno que é exclusivamente focado pelo professor. Não há nada do tipo. Então, todos os alunos têm algum tipo de distância com aquela aula. É como uma coisa de você finge que aprende ou finge que ensina. Algo nesse estilo. Ela observou que a maioria das aulas brasileiras são do primeiro tipo. Então, um centro de alunos que participam, de alunos que são focados, que são chamados a participar e que participam, então, essa coisa dos dois lados, e uma grande quantidade de alunos que apenas está ali. As definições não são estanques, então uma mesma aula pode se desenvolver para virar uma aula do tipo 2. Então, no começo é só uma parte que está engajada, uma parte que é engajada pelo professor, e em determinado momento um todo começa a se engajar, começa a ser focado pelo professor. Isso pode mudar no período de uma aula, no período de um semestre, pode variar conforme a disciplina. Para fazer uma ponte entre essa grande quantidade de alunos na periferia da sala de aula e a cultura da repetência na educação brasileira, entra aqui um tema muito delicado, que é a recusa de ensinar. Então, são essas perguntas não respondidas, as dúvidas não sanadas, a crença de que aquele aluno não vai aprender, aquele aluno não é capaz de aprender, ele não sabe, ele não tem base, ele não vai saber, ele não quer saber, ele não tem vontade, ele não se esforça. Todas essas crenças. E aqui eu vou ler um relato que eu achei muito forte. Em uma aula da 4ª série, alguns estudantes foram chamados para fazer a conta de divisão no quadro. Uma das alunas que fizeram a conta no quadro foi a Andrea. A menina errou e a professora riscou sua conta com um X. A menina apagou e recomeçou a fazer a mesma conta. A professora novamente passou, corrigiu as contas de cada aluno no quadro e riscou novamente a conta da Andrea. A menina refez a conta, encontrando o mesmo resultado que ela sabia agora que estava errado. Andrea olhava para um lado e para o outro. Notei que a aluna fez a prova real e ela mesma conferiu sua conta, e em seguida apagou, pois a prova real indicou que tinha errado. Ela apagava, refazia, conferia o resultado, errado de novo. A professora passava, conferia todas as contas e novamente riscava com um grande X a conta da Andrea, até a aula acabar. Andrea permaneceu em pé no quadro tentando acertar. Ela não sabia fazer a conta e a professora não ensinava a fazer certo. Toda vez ela erra, ouviu de um aluno da turma. Aqui fica bem escancarado essa recusa a ensinar. Eu percebi que eu já passei por isso exatamente na 4ª série. Para mim foi quase impossível aprender divisão. Foi uma coisa que eu não tinha entendido e eu fiquei como um mês sem entender. E a professora não me ensinava. Então, professora Priscila, esse vídeo é para você. Brincadeiras à parte, aqui fica muito claro essa naturalização de que o saber vem uniforme para a turma inteira. Então, se ele não vier, se um aluno não conseguir aprender, não é responsabilidade do professor retomar.
Então, se ele não sabe, a responsabilidade é dele. Ele deveria saber. Se o aluno não sabe, o problema é dele, a dificuldade é dele, e então a responsabilidade dele se igualar, entre aspas, com os demais alunos é dele também. Seguindo essa lógica que está tão enraizada, é natural pensar que alguns alunos são capazes e outros não são. E ainda fica mais natural a ideia da repetência. Então, se um não sabe, outro não sabe, é normal que um tenha que repetir de ano para se, entre aspas, igualar aos outros. É um curso de didática e você deve estar se perguntando, tá bom, qual é o papel do professor nisso tudo? Será que é o papel do culpado? O professor é o vilão que subjuga os alunos e joga eles nos cafundós das periferias da sala de aula. Bom, não é isso que a Maria de Lourdes está falando no texto, é muito pelo contrário. No texto, ela advoga que a posição do aluno na sala de aula é baseada na atenção do professor. Ela explicita que a expectativa que o professor deposita naquele aluno é o que garante se ele vai ter um sucesso ou um fracasso escolar. É a visão, a atenção que o professor joga naquele aluno. Então, é o próprio professor que escolhe qual é o modelo, qual dos 3 tipos é o modelo da própria sala de aula. Só que a lógica centro-periferia é completamente normalizada. Então, muitos professores já internalizaram isso. Eu mesma já vi. Você entra na sala de aula, se pelo menos alguns alunos prestarem atenção, tudo bem. Não são todos que têm que prestar atenção, você não precisa engajar todos os alunos. Isso fica muito naturalizado. E aí vem essas crenças. O problema não é que o professor não sabe ensinar ou que o aluno não sabe aprender. É que o professor simplesmente não ensina se aquele aluno não faz parte do centro. E se o professor não ensina, o aluno não aprende, o aluno reprova. Ela finaliza o texto com uma autorreflexão, né? Voltamos que ela começou toda essa pesquisa refletindo sobre os alunos de graduação dela que tinham dificuldades em coisas básicas de matemática. Ela se questionou: será que vale a pena eu reprovar os alunos? Será que eu posso ensinar sem reprovar? Será que eu posso não usar a reprovação como um recurso pedagógico meu? Finaliza com esse parágrafo. Fui passando a compreender que eu tinha que ensinar aquilo que meus alunos não aprenderam, senão eles iriam continuar sem saber. Em vez de julgar como absurdo o fato de estudantes universitários não saberem divisão, percentual, fração, números decimais e outros conteúdos do primário, eu passei a ensiná-los. Percebi que o sistema escolar não é capaz de, por si só, mudar a determinação social, mas alguns professores conseguem, em maior ou menor medida, que seus alunos tenham um aprendizado melhor do que o esperado para as suas condições sociais. O esforço de se melhorar o desempenho dos alunos brasileiros passa, necessariamente, por compreender o processo de ensino por dentro das salas de aula. E é assim que eu finalizo. Muito obrigada.